17, verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Uma besta que foi e já não é. A mulher estava sob A besta não persegue e mata os santos hoje. Agora notem o que o anjo diz. Isso está em Apocalipse 17, ainda no verso 8. A besta que viste foi e já não é verdade, no dia de hoje a besta não é, mas o anjo diz, e há de subir do abismo. Seja lá o que isso signifique, a expressão há de subir nos dá a entender que esse poder voltará. Aquilo que fazia no passado, voltará a fazer. Se os santos eram perseguidos e mortos no passado, certamente o serão num futuro próximo. Vivemos hoje num período em que a besta não é, mas o anjo diz que ela vai subir. A pergunta que vem à nossa mente, possivelmente a sua, é a seguinte: quando? Quando será que ela subirá do abismo? O anjo certamente vai dar essa resposta para o profeta e para nós também. Para sabermos ela, nós precisamos do verso 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Essa mulher, a igreja, ela está localizada, sediada ou assentada, como disse o anjo, em algum lugar que tem 7 montes. A história nos mostra que existe uma cidade que desde muitos séculos atrás é conhecida como a cidade dos 7 montes. E essa cidade é a de Roma, na capital da Itália. É ali que está localizada a sede dessa igreja, que no passado esteve ligada ao Estado para perseguir e matar os santos. Ali está a sede do Vaticano, em Roma, muito conhecida nos dias atuais. O anjo segue a revelação dizendo: elas são 7 reis. Os papas sempre foram líderes religiosos, reconhecidos e honrados, isso é verdade. Agora, nem sempre foram reis. O anjo aqui está explicando a profecia. O anjo não está agora dando símbolos. Se o anjo disse que as 7 cabeças são 7 reis, devem ser 7 reis literais. E o que é necessário para que uma pessoa seja rei? Vamos pensar. Em primeiro lugar, ela deve governar um território. Em segundo lugar, esse território tem que ter um regime de governo monárquico. E agora sim, ele pode ter uma coroa e governar como rei. Os papas sempre foram líderes religiosos, assim como bispos, presbíteros, etc. Mas houve um momento a partir do qual os papas passaram a ter o título de rei. E este momento foi quando foi estabelecido um Estado independente, um país chamado de Vaticano. Em 1929, pelo Tratado de Latrão, o ditador italiano Benito Mussolini acordou que uma área de cerca de 40 hectares de terra seria dada para o papado, e assim foi estabelecido o Vaticano, um Estado independente, soberano, com regime de governo monárquico, do qual o Papa é o rei. Pela primeira vez na história, um Papa poderia, então, ter também o título de rei. E o título que foi adicionado aos outros que o Papa já possuía foi soberano do Estado do Vaticano. Exatamente como a palavra de Deus predizia, começou a cumprir-se. A partir dali, começaram a aparecer na história as 7 cabeças deste animal, os 7 reis. E o que a profecia tem a dizer sobre eles? Em Apocalipse capítulo 17, mas agora no verso 10, o anjo diz assim: 5 já caíram. Em 1929, quando o Vaticano foi instituído, Pio XI estava no poder e passou a ser o primeiro Papa-Rei. Em seguida, como você acompanha na tela, vieram Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, esse já foi o 5º rei, João Paulo II, que era o 6º rei.
A profecia diz assim: 5 já caíram, esse é o verso 10, e 1 existe. João foi levado para o tempo em que o 6º Papa com o título de rei existiria. João foi levado para o tempo de João Paulo II. Seria nesse tempo que os servos de Deus entenderiam esta profecia. E de fato assim ocorreu. Não apenas no Brasil, como na Argentina, nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo, pessoas que não se conheciam chegaram ao mesmo entendimento. Enquanto João Paulo II ainda estava no poder, foi entendido que os 7 papas, com o título de rei, corresponderiam às 7 cabeças da besta. João, ele é levado ao tempo do 6º rei. É dada uma ênfase especial a ele. Isso significa que o 6º rei vai cumprir uma função especial nessa revelação. E essa função nós veremos em seguida. Seguindo com a revelação, ainda no verso 10, falando do 7º Papa com o título de rei, o 7º Papa com o título de rei, a profecia diz assim: outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Essa informação é muito significativa. Para aqueles que acompanham os noticiários, muitos deles devem se lembrar do que aconteceu em 2005. Ao início do mês de abril, o Papa João Paulo II faleceu. E após o conclave, foi eleito então o cardeal Joseph Ratzinger, que assumiu para si o título ou nome oficial de Bento XVI. Esse é o nome em português. E este Papa, logo após iniciar o seu pontificado, ele disse: espero neste curto reinado de tempo ser um homem de paz. Ele previu para si um curto reinado. Isso foi notificado em vários periódicos, em vários noticiários. Exatamente como a profecia dizia. Aquele que viesse como 7º duraria pouco tempo. E exatamente este, que é o 7º, segundo o que estamos vendo aqui, predisse que durará pouco tempo. E mesmo que nós tivéssemos dificuldade de crer nisso, apenas uma avaliação crítica dos fatos já nos levaria a tal conclusão. Esse Papa assumiu o pontificado com quase 80 anos de idade. Já nessa idade, dificilmente ele exercerá um pontificado longo. Ele é considerado mesmo pelos clérigos católicos como um Papa de transição. E o que acontecerá logo em seguida? Nós vivemos no tempo do 7º. Ele durará pouco tempo. E aqui está dizendo: e a besta? A besta que era e não é, ela é também o 8º. Nós vivemos no tempo do 7º. Vivemos no tempo de Bento XVI. Mas o próximo virá como besta. O próximo terá poder. Um poder que fala desse mesmo poder, desse mesmo homem. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Note o que diz aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra de Deus diz que um homem vai se manifestar e que ele será o filho da perdição. Em Apocalipse 17, nós acabamos de ver que este homem será aquele que se seguirá a Bento XVI. Estão as pessoas, está o mundo preparado para entender que o próximo seria um filho da perdição? Talvez você pense que sim. Mas se Deus nos adverte é porque Ele sabe que a grande maioria não está preparada. E em Apocalipse capítulo 17, Deus relata o que vai acontecer quando Ele aparecer. Apocalipse capítulo 17, versos 12 a 14.